paz, shalom. João capítulo 3. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amor pelas trevas, querido. Céu ou inferno? As pessoas escolherão o inferno, assim como escolheram soltar Barrabás e crucificar Cristo. Marcos capítulo 15. Porque nesses últimos anos temos visto um turbilhão de mudanças. Desde a guerra do terror, a crise econômica global, novos atentados terroristas, a explosão dos smartphones, as redes sociais, graves conflitos armados, a primavera árabe, imigração em massa, a discussão sobre gêneros, debates sobre o conceito de família, reviravolta política, ameaças nucleares e catástrofes naturais fizeram o mundo estremecer. Podemos sim pensar que no fim do mundo está próximo, porque a Terra dá sinais de as coisas não vão bem. E como você tem se sentido ultimamente? Tem mantido a esperança na manhã? Sente-se preparado para o futuro? Luta com tristeza ou ansiedade diante desse mundo confuso em que vivemos? Talvez você nunca tenha lido a Bíblia. Conhecendo ou não, ela nos fornece a resposta dos questionamentos que fazemos hoje. Querido, estão entregando a igreja ao diabo. Deus é luz e o inferno é escuro. Então, por favor, não confunda com a igreja de entretenimento. Evento ou atividades com o fim de entreter e suscitar interesse de uma audiência, como a símbolo do papagaio. Receba, 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 receba! Quando vieram buscar sua bênção, tem fogo aí, irmão? Tem sapada de fogo? Essa é uma geração de apaixonados. Não desista de seus sonhos. Libere uma palavra rema que sai da boca de Deus. Conceitas apenas creia em Deus e na sua palavra, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesma uma porção de mestres que vão dizer o que ela quer. Segundo Timóteo 4,3, por exemplo, já viu o cardápio? Água com milagre, pacto com riqueza, com quem? Sessão de descarrego e vai por aí. O que a Bíblia diz em capítulo 3? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento. Atos 16, 31. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Salvação, querido. Também está escrito em Apocalipse capítulo 8. E havendo o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apocalipse 40. Isso pode indicar que permaneceremos em êxtase diante da sua presença. Estamos num tempo de angústia e dor. Morreu um jovem de 19 anos quando seu celular explodiu enquanto carregava ao lado da sua cama. E muitos outros vão acontecer. Nas cidades, principalmente as do interior, na parte da manhã, muitas pessoas se movimentando, agitadas, correndo, indo ao trabalho, crianças do colégio. Não vemos mais, sumiram. Às tardes, os bares, praças cheias, ruas vazias. E onde eles estão? Nos celulares em casa. E mais de 30 cidades em São Paulo em chama, no Amazonas também. Caminhamos apressadamente para um colapso do amor. Aquela mulher arrancou o órgão genital do homem e comeu com a orelha. Depois de presa, não se via nenhuma tristeza ou remorso. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24. Em cada 8 crianças recebe abuso pela internet. A China prepara um exército de robôs equipados com metralhadoras. Isso me faz lembrar o que João viu, gafanhotos. No seu tempo foi a melhor imagem que podia imaginar. Apocalipse 9:7. E a aparência dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. Eu vejo drones. Estamos vivendo com medo e o juízo de Deus, conquista, guerra, fome. Apocalipse 6. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Querido, o planeta está ficando doente. Virá fome tão severa que todo o salário do trabalhador será suficiente para alimentar a si mesmo. Apocalipse 6.
Eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Então, como anda os preços no supermercado? A ciência diz que o espermatozoide Y está diminuindo, então sobrará a mulher. E o que a Bíblia diz? Isaías 4:1. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão o homem e dirão: nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossa roupa, apenas case-se conosco. Estamos caminhando para isso, não é? A nossa esperança é que o Senhor cuidará do santo, porque ele tem uma marca de proteção. Aleluia. Efésios 1. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. O mundo está sendo preparado para o governo do anticristo, então todos os segmentos serão invertidos, a tal ponto que as pessoas chegarão ao mal, o mundo das trevas, com naturalidade, ou seja, todas praticando a mesma coisa e cada um fazendo o que bem entende, como aquele cantor famoso de samba que já escolheu o inferno. Uma ordem religiosa do Rio Grande do Sul anunciou a construção de um santuário com a imagem de Lúcifer na cidade de Gravataí. Essa estátua de representação chega a 5 metros de altura, 9 de agosto de 2024. Você tem livre-arbítrio. Qual a sua decisão? O que você vai escolher? Trevas ou luz? Bênção ou maldição? Josué capítulo 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Algo realmente grandioso está para acontecer nesse planeta. Jesus nos chama para olhar para cima, para o céu, mas não para um céu de terror. Aguardamos ansiosamente a vinda do Senhor. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E assim teremos o maior êxito da história. Que o Senhor os abençoe.